Eu gostaria de aproveitar a chance aqui, porque nem tudo são flores, nem tudo são rosas nessa vida, e a gente tem que, às vezes, tocar o dedo na ferida. E agora é momento aqui no Pretinho da gente tocar o dedo na ferida com o e-mail da nossa ouvinte Eveline. A nossa ouvinte Eveline diz o seguinte: o programa está ficando chato por causa da produção. Olha aí. Já vamos direto pro porto. Este é o meu primeiro e-mail para o Pretinho, programa do qual sou ouvinte praticamente desde o início. Tenho percebido que a produção do Rafael Gomes vem fazendo o programa virar o politicamente chato correto. Tá ficando difícil ouvir o Pretinho com essa produção. O Porã e o Lelê já aproveitam para dar aquele show à parte, buscando as notícias polêmicas da semana, sempre envolvendo políticos que eles adoram. Gente, por favor, vocês querem virar o jornal hoje? O Jornal Nacional? Ou um programa chato de notícias? Sério mesmo. Se querem falar nos assuntos, leiam na íntegra as informações. Hoje vocês destruíram um jogador de vôlei sem nem ler o que de fato ele havia postado. Meu Deus. O Porã falando da história do HIV na live do presidente, sem ter dito que o presidente leu o que estava escrito numa revista. Ah, sim, Não, mais uma fake news do presidente. Cara, penso muito diferente da maioria de vocês, mas mesmo assim adoro ouvir o programa porque é de entretenimento. Rafael Gomes, tu que achou legal o Maurício ter perdido o emprego no time de vôlei por causa da sua opinião, gostaria de perder o teu emprego por causa da tua? Amo o programa, mas tá ficando chato. Assina aqui a Eveline. Cara, a Eveline, o que eu tenho pra dizer pra ela é o seguinte: cada um tem o direito de dar a sua opinião, tá? Mas a opinião não pode celebrar o absurdo, cara. O absurdo, ele tem que ser tem que ser tratado como absurdo e não como normalidade. A gente não pode tratar como normal exaltações a Hitler, exaltações ao nazismo, exaltações a fake news, exaltações a discurso de ódio. Isso a gente não pode normalizar. A homofobia, como foi o caso do Maurício. A gente não pode normalizar. A gente sabe aqui, eu e o Fetter estamos nesse programa há praticamente 15 anos e contra quantos governos nós já falamos aqui? Contra todos, né? Exatamente. Nós não temos político de estimação. A gente não tem. Nós todos queremos que o Brasil dê certo, que esse país funcione como uma nação, mas é que muitas vezes a gente passa sem falar dos absurdos que estão ocorrendo. E não só no âmbito político, né, Porazinho? No âmbito social, no âmbito especialmente. Social, a gente quer que esse país aconteça porque nós somos brasileiros, moramos aqui, nós temos família aqui e a gente quer que esse país aconteça. Só que nós não podemos normalizar o absurdo, gente. Só um pouquinho. Uma coisa é direito de expressão, outra coisa é tu exaltar o nazismo. Uma coisa é direito de expressão, outra coisa é você fazer discurso de ódio toda vez que você vai para uma rede social, com a relevância que você tem, com o cargo que você ocupa, com a personalidade que você é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? E muitas vezes a gente passa sem falar dos absurdos aqui também para não desgastar o programa. Perfeito. Mas tem vezes que não dá. Tem vezes que não dá, cara. Queria só corroborar com o Porã nesse ponto aí específico do que é certo, do que é errado, do que a gente pode aceitar, do que não pode aceitar. Eu vi, porque eu acompanhei depois, eu fui ver a repercussão do post do ex-jogador do Minas, lá do jogador da seleção brasileira, do Maurício Souza. E eu fui ver o desdobramento daquilo ali. Cara, e a quantidade de posts de pais, porque eu ia lá ver o comentário do cara e eu ia lá ver o perfil do cara, ver quem é esse cara que tá fazendo esse comentário. Isso é tentar entrar o mais dentro do assunto possível. E aí eu via lá nos comentários que me chamavam a atenção porque ofendiam, né, cara, o que eu imagino que seja o correto dentro de uma sociedade, que é o respeito. E aí eu via lá esses caras com crianças pequenas, pais de crianças pequenas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, bebês de colo, e com comentários absurdamente homofóbicos. E eu fico pensando, será que esses caras não passa pela cabeça deles que num futuro bem próximo o filho deles possa se descobrir bissexual ou homossexual? Como será que esses caras vão lidar com essa possibilidade? Porque é uma possibilidade real e iminente
né? As crianças descobrem ou se entendem sexualmente a partir da puberdade, um pouquinho antes da puberdade já dão instruções de para onde vão seguir, né? Na sua orientação sexual, na sua descoberta sexual. Como será que essas pessoas que são homofóbicas e que propagam a homofobia nas suas redes sociais, nos seus comportamentos em grupos, vão lidar quando descobrirem que o seu filho é homossexual? É muito triste. Na real, elas não lidam, ou que o seu filho é bissexual. Elas não lidam, elas são essa gama da população que não aceita um filho numa condição diferente do que ela imagina que é correto. E ela é a primeira a gerar a violência ao próprio filho, que depois ainda encontra violência em várias situações. Esse Que coisa triste. É muito triste. Esse meio aí é o retrato da sociedade. A sociedade, eu tenho uma coisa comigo, a sociedade tem duas caixinhas, o amor e o ódio. Eles são super fáceis de usar, mas extremamente difíceis de aprender. Eu acho que é bem por aí, cara. A pessoa tem que aprender a amar e aprender a odiar também, quase que proporcionalmente, porque a gente sente ódio de algumas coisas, mas o amor tem que ser sempre superior. É barbada de usar, mas aprender mesmo, e aí o que tu vai passar pros teus, tu vai embora e os teus vão ficar, cara. Cara, eu só continuo batendo na tecla de que a gente não pode normalizar o absurdo. Claro que não. O absurdo, ele não pode ser normalizado. E de uns tempos pra cá, o absurdo vem sido tratado como normal. É isso aí. Não é, cara. O absurdo é absurdo. É absurdo o discurso nazista, neonazista. É absurdo o discurso homofóbico. É absurdo autoridades e veículos oficiais compartilharem fake news. É absurdo falar contra a ciência, cara. Nós temos uma tradição humana que ela tem a ciência atrelada a todas as nossas evoluções. A gente não pode normalizar o absurdo. É só isso que eu quero deixar bem claro aqui. Eu concordo com opiniões, mas não concordo com absurdos. E os absurdos não podem ser normalizados.